Oi pessoal, boa noite. Já a gente vai começar a nossa live sobre obesidade. Eu quero falar para vocês que hoje a gente tem um convidado, né, muito especial, que é um nutricionista, com o qual, né, eu tenho aí o prazer de trabalhar, porque ele atende vários pacientes meus, que é o Gabriel Franco, né? É um nutricionista muito competente. Ele também é educador físico, mas hoje ele trabalha como nutricionista. E ele vai compartilhar essa live com a gente. A gente vai falar um pouquinho sobre dietas, a gente vai falar um pouquinho sobre tratamento medicamentoso, a gente vai falar sobre várias coisas interessantes a respeito da obesidade, né? Eu resolvi falar um pouco sobre esse tema porque a obesidade ela é a verdadeira epidemia, né? Se tem algo epidêmico no nosso país, esse algo se chama obesidade. Só para vocês terem uma ideia, até março desse ano, 50% das pessoas, dos brasileiros, estão acima do peso. 20% dos brasileiros são obesos. Isso é realmente uma epidemia. E é uma epidemia para a qual a gente ainda não tem vacina, né? Então, falar de obesidade é muito importante. Eu acho que é muito importante. A gente sabe que a obesidade ela tem fatores, né? Ela é multicausal. Ela tem fatores genéticos aí atrelados muito importantes, mas ela tem fatores ambientais extremamente marcantes, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Eu acho que a questão do Covid-19 abriu um pouquinho mais, né, o leque para a gente falar a respeito de obesidade, até porque foi visto que grande parte dos acometidos, né, dos casos graves acometidos pelo Covid-19 são obesos, né? E essa obesidade, ela realmente é um fator de imunossupressão. O paciente obeso ele é um paciente imunossuprimido, é um paciente que está muito mais sujeito a vários tipos de infecções. A gente sabe que na obesidade a gente tem um aumento de toxinas inflamatórias, né, pró-inflamatórias, de citocinas que aumentam aí vários tipos de fatores, né, oxidantes, que vão levar a uma série de reações que vão culminar numa imunossupressão. A gente sabe também que o paciente obeso, ele é um paciente que ele é muito mais difícil de se manejar no caso de uma infecção respiratória, né? O paciente obeso, ele é mais difícil de entubar, por exemplo. O paciente obeso, ele tem uma dificuldade maior de expansão torácica por conta da quantidade de gordura no tórax. Então, ele tem uma dificuldade muito maior para ser conduzido no caso de uma infecção respiratória. Então, falar de obesidade, eu acho que é muito importante, né? O paciente obeso, ele tem aí uma série de alterações peculiares. Ele tem alteração de flora intestinal, ele tem alteração de citocinas. Então, o paciente obeso, eu costumo dizer que ele é um paciente especial, né? Tudo nele funciona de uma maneira diferente de um paciente, de uma pessoa que não é obesa, né? Flora intestinal, sistema imunitário, né? Até a questão da testosterona, né? Eu já falei por aqui, né? O paciente, o homem com obesidade, ele tem uma alteração nas taxas de testosterona, ele tem um hipogonadismo induzido pela obesidade, né? Então a gente sabe que a obesidade é um fator extremamente peculiar, e a gente tem que aprender a lidar com isso. A gente vai falar de várias coisas aqui. Eu fiz uma pauta, né, porque eu quero conversar bastante com o Gabriel a respeito das dietas, né, das dietas da moda. É muito importante a gente ouvir, a gente ter, né, a opinião de um nutricionista, né, competente como o Gabriel, porque hoje a gente tem tanta gente falando tanta coisa, né, isso é bom, tem que ser isso, tem que ser aquilo, que às vezes a gente se perde, né, que exercício é melhor, né, que dieta é melhor, tratar o paciente obeso com medicamento, vale a pena?
né? Por que que o paciente obeso, ele ainda, né, apesar de tudo isso que eu falei para vocês, né, de se tratar da obesidade, se tratar de uma epidemia, por que que o paciente obeso, ele ainda sofre preconceitos quando ele está tomando uma medicação para emagrecer, né? Porque se a obesidade ela é uma doença crônica, por que não tratar com medicação? Como todas as outras doenças crônicas que a gente tem, que a gente vê por aí, tá? Então são perguntas que muitas vezes a gente se vê, né, fazendo. A gente não pode esquecer que é muito importante a mudança de hábitos no tratamento da obesidade, a mudança de alimentação, a introdução de uma atividade física, mas a gente não pode esquecer que o paciente obeso ele tem muitas coisas ali que vão muito além só da questão comportamental, né? Só da questão comportamental. Então, eu acho que são coisas que a gente deve refletir, a gente deve pensar, né? Muita gente perguntou quando eu abri as perguntas nos stories, muita gente perguntou a respeito das canetinhas emagrecedoras, né? Então a gente vai falar um pouquinho a respeito, tá? Das diferenças. Eu sei que muita gente ainda não entende o que é, né, a questão das canetinhas que emagrecem, né, de Victoza, de Ozempic. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Daqui a pouco o Gabriel entra e a gente vai começar o nosso bate-papo, mas eu queria muito que vocês fizessem essa reflexão, né? E eu gosto muito de tentar passar para as pessoas, né, para que elas tenham uma visão um pouquinho mais humana quando a gente vai falar de paciente obeso, tá? A gente não relacionar o paciente obeso apenas a um paciente que tem um problema de comportamento, a gente entender que que a coisa é muito mais complexa, né? Que existem muitos outros fatores aí, genéticos, comportamentais, neurológicos, com comprometimento de comportamento de neurotransmissores, que a gente precisa realmente levar em consideração, tá bom? Então vamos lá. Só esperando o Gabriel. Olá, boa noite, Gabriel. Boa noite, Paula. Tudo É um jóia? prazer enorme ter você aqui com a gente. Tava falando para o pessoal, né, que a gente tem bastante pacientes em comum, a gente trabalha bastante juntos, né? E eu tô achando muito importante trazer um nutricionista do seu quilate para a gente conseguir debater um pouquinho a respeito de obesidade. Eu fiz uma introdução aqui falando que essa é a nossa verdadeira epidemia, e é uma epidemia para a qual a gente não tem vacina ainda, né, Gabriel? É muito difícil, a gente que lida com o paciente obeso, a gente sabe o quanto é difícil, o quanto é desafiador, né? Então, eu quero que você seja muito bem-vindo, né? Vamos fazer uma discussão bem descontraída. No finalzinho, eu tenho algumas perguntinhas que eu vou fazer para o Gabriel, né? A maioria das perguntas foram baseadas em dúvidas que me mandaram, né, nos directs. E aí a gente vai conduzindo e no final eu vou abrir para umas perguntinhas aqui que eu achei bem interessantes para a gente responder. Algumas que estão muito mais relacionadas com a sua área, algumas que estão relacionadas com a minha, tá bom? Paula, boa Combinado? noite Pode primeiro. falar, que a palavra é sua. Você está me ouvindo bem, Paula? Eu tô, tá um pouquinho baixinho. Vê se aumentou um pouco agora o som. Tá me ouvindo? Pode aumentar mais, Gabriel. Vamos ver. Melhorou, Paula? Vê se melhorou. Melhorou. Para mim ainda tá um pouquinho baixo. Não sei para o pessoal como é que tá aí. O pessoal tá me ouvindo? Se caso não estiverem ouvindo, tenta aumentar aqui o som, mas eu aumentei aqui no máximo. Eu vou falando e qualquer coisa que você não escutar, você me avisa, Paula.
Tá. Então, Para mim tá um pouco baixo, viu, Gabriel? Se quiser aumentar um pouquinho. elas estão ouvindo? Será que o seu som está no máximo, Paula? Vamos lá. Pode falar. Tá, Tá, beleza. pode? Beleza. Primeiramente, queria agradecer o convite. Realmente, a gente vem trabalhando bastante, tem 2 anos, e acho que isso é um diferencial nos nossos pacientes, né? Esse tratamento multidisciplinar, eu acho que é a melhor conduta, independentemente do objetivo do paciente. Claro que hoje aqui o tópico é a obesidade, a gordura em si, mas eu acho que é sempre essencial essa troca de figurinhas que a gente vem fazendo aí há muito tempo e realmente tem uma repercussão muito boa na evolução dos nossos pacientes. Então, já deixo aqui a minha gratidão pelo convite e o que precisar, vamos conversando que vai ser importante sim discutir sobre o tema assim. Com certeza. E, Gabriel, a gente estava falando de algumas peculiaridades do paciente obeso, né? Falei um pouquinho sobre o Covid, que o Covid meio que abriu, né, uma porta aí para a gente falar um pouquinho mais sobre a obesidade, né, por conta das características inflamatórias, imunossupressoras do paciente obeso, né? E eu queria escutar um pouquinho a sua opinião, né? Como que você vê o paciente obeso, né, do ponto de vista fisiológico mesmo? Porque é o que eu estava comentando, a gente precisa parar um pouquinho, né, de classificar o paciente como paciente que tem apenas um distúrbio de comportamento, né? Ele é um paciente que tem uma série de peculiaridades, né, que vão desde ali flora intestinal, alteração de neurotransmissores, né? Fala um pouquinho pra gente do seu ponto de vista, Gabriel. Tá, eu até ouvi um pouco o que você estava falando na hora que eu entrei, mas acho que nós temos que enxergar a obesidade como uma patologia. As pessoas, infelizmente, alguns não tratam ela como uma doença, mas igual você mesmo mencionou, ela é uma doença sim e que não tem como você remediar, você tem como depois tratar ou prevenir, mas não é uma vacina contra a obesidade. E o mais importante que eu visualizo é que uma pessoa obesa, diferentemente de uma pessoa que tem um pouco mais de gordura e visa a estética, ela tem uma razão multifatorial por trás disso. Ela tem a parte emocional, ela tem a parte nutricional, ela tem a parte psicológica, a parte endócrina, o sedentarismo. Então, são várias vertentes que é aí que eu acho que entra realmente a equipe por trás para tentar cada um no seu canto amenizar todas essas variáveis para que te diminua essa inflamação que é tão grave que como comorbidade começa a afetar insulina, dislipidemia e etc, e etc. Então, a gente tem que enxergar e a gente tem que realmente visualizar a obesidade como algo ao nosso alcance para tentar minimizar esse ganho de peso exacerbado que as pessoas vêm tendo atualmente. Sim, exatamente. É bem isso. Vamos começar falando um pouquinho a respeito. Foi até você, né, que abriu essa discussão, que me mandou aí esse questionamento, ou essa colocação, que é a respeito da vitamina D no paciente idoso, no paciente obeso. Gabriel, na tua experiência, qual que é o percentual de pacientes obesos em que você precisa fazer a suplementação de vitamina D? Está muito acima da média na sua prática clínica? Paula, pelo que eu tenho visto dos obesos que eu tenho atendido, obeso nem é tanto o meu público principal, é mais às vezes uma estética em si. Mas nos pacientes obesos, eu venho percebendo uma insuficiência na vitamina D, sim, de a cada basicamente 3, 4 pacientes, metade ou até 3 desses, 30%, estarem com uma carência de vitamina D. Era uma pergunta que eu ia até te falar um pouco, até para você explicar para a gente um pouco mais, porque a gente sabe que a vitamina D, junto da E e da K, elas são lipossolúveis. E às vezes esse obeso, com esse excesso de gordura armazenado, talvez pode ter uma diferença, entre aspas, porque ele está estocado na gordura. Como é que você vê isso, Paula? É bem isso mesmo. É bem o que você falou. Normalmente as evidências mostram que a incidência é de mais ou menos 40% dos pacientes, 45% dos pacientes obesos, eles têm deficiência de vitamina D, né? E é bem isso, porque quando o paciente está obeso, né, você tem uma expansão volumétrica, né?
Você tem uma expansão volumétrica do tecido gorduroso, né? Tecido gorduroso, tecido muscular, todos esses tecidos, eles são aumentados no paciente obeso. Então, você vai ter meio que uma diluição dessa vitamina, né? Por conta desse aumento de volume. Então, é muito comum. Para a gente poder alcançar o nível de vitamina D fisiológico, que normalmente a gente alcança, vamos colocar aí, um paciente deficiente que não seja obeso, a gente com 1000 unidades dia, para o paciente obeso a gente precisa de uma quantidade muito maior, né? Então esse é um fator aí, é um fator principal, porque especulou-se muito, né? Aquela velha história, né? Será que a vitamina D leva à obesidade? A obesidade leva à deficiência de vitamina D? E está bem configurado que é a obesidade que leva a essa deficiência relativa de vitamina D, né? E a gente sabe que a vitamina D é uma vitamina que ela é imunomoduladora também. Então, isso acaba colaborando mais para a imunossupressão do paciente obeso, né? Foram feitos vários trabalhos aí, a vitamina D está meio que na moda depois do Covid, né? Tem vários trabalhos aí publicados, mas é bem isso que você vê na prática mesmo, 40% mais ou menos, tá? Gabriel, eu queria que você falasse um pouquinho, isso foi também uma questão, é uma pergunta bem direta, né? Mas foi engraçado que as pessoas perguntam bastante isso, né? Como que deve ser a dieta do paciente obeso? E o que você acha dessas dietas da moda que estão por aí? Assim? O que você acha do jejum intermitente? O que você acha das low carb, né? Paleo, né? Todas essas dietas aí que estão sendo muito faladas. Eu queria que você comentasse um pouquinho. Em primeiro momento, quando a gente pensa numa intervenção dietética para um paciente obeso, nós temos que partir do pressuposto que o déficit calórico, a restrição de calorias, seria um mecanismo principal para que a gente consiga utilizar desse tecido adiposo um pouco maior. Então, sempre que a gente pensa no emagrecimento, déficit calórico. Creio que muitos dos que nos assistem não são da área, déficit calórico é literalmente comer menos calorias que gasta. Mas é claro que não é tão simplista assim, porque depois disso vem vindo os carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, igual você disse, tudo bem adequado e teoricamente organizado no dia a dia da pessoa. E aí o que me chama muita atenção, Paula, é que atualmente as pessoas querem algo rápido, querem o imediatismo. E aí acaba lançando mão de algumas estratégias que caem aí em rede social afora e acham que isso vai ser o divisor de águas para que essa pessoa consiga perder gordura. Foi assim com a low carb, com a cetogênica, está sendo o jejum intermitente agora. Então, cada dia surge um tipo, entre aspas, de dieta novo. O porém, que eu sempre falo com o meu paciente até na consulta, é que o mais importante de tudo não é ele perder esse peso, até que esse peso é apenas um número, e numa low carb vai liberar muita água, vai perder um peso significativo de forma muito rápida, mas o mais importante não é ele perder isso em 2 meses, é ele manter essa perda 4, 5, 6, 8, 1 ano, 2 anos. Então, ao longo do tratamento, hoje tem várias pesquisas já mostrando que a melhor dieta, a melhor estratégia é aquela que você consegue fazer. Então, é o que você consegue colocar no seu dia a dia e tornar isso um hábito, uma rotina. Eu sempre brinco, uma pessoa obesa, a gente pensa que ele não tem um hábito muito bom alimentar. Então não adianta mudar tudo na primeira vez. É te mudando ali metade disso, 1/3, ele vai conseguir perceber que ele vai melhorar e ainda vai ter, por exemplo, um refrigerante que ele tomava 3 litros. Hoje ele toma só um copo no jantar. Então a gente vai meio que ensinando ele que não tem que ser essas coisas drásticas. Eu sempre falo... Muita restrição. É uma restrição, é uma educação. Você parte de uma pessoa que toma 2 litros de Coca-Cola por dia e tira todo o carboidrato dela, né? Então, é algo que tem tudo para não funcionar, né? Tudo para não funcionar a longo prazo. Pode funcionar durante um tempo muito curto, mas essas estratégias ele não vai conseguir manter isso, né, para o resto da vida, né? Perfeito. Eu faço uma conta mais ou menos assim, ó. Eu pego como se fosse 2 meses. Eu falo assim, ó, não adianta você tirar nota 10 comigo 2 meses e o terceiro e quarto mês tirar 2. Eu prefiro que você tira 7 os 4 meses e no quinto a gente tenta melhorar para 7,5. Você está ganhando. Você está mantendo o padrão. Quanto mais sustentável essa rotina, melhor a aderência, melhor a perda de gordura lá na frente. Então, acho que isso é importante.
dá para se usar sim essas estratégias, mas estratégias é algo pontual e não uma seita igual as pessoas estão acreditando Exatamente. atualmente. O que a gente percebe, e eu percebo isso até com pacientes seus, né? Existem alguns pacientes que conseguem fazer super bem jejum intermitente, mas aí você vai fazer um cálculo que você vai tentar fazer uma dieta onde ele possa encaixar esse jejum intermitente, né? E que ao mesmo tempo faça a restrição calórica. Então, eu acho que isso é muito individualizado, né? Eu vejo as pessoas falando, não, jejum intermitente é o máximo. É o máximo se você consegue fazer e se você tem a estratégia correta, né? Se você tem um nutricionista te acompanhando, né? Então, eu acho que é bem isso, viu, Gabriel? E eu acho que é por isso, né, que os pacientes que a gente acompanha têm uma... Porque a gente sabe que o índice de sucesso no tratamento da obesidade, ele não é muito alto, principalmente quando a gente fala em manutenção de peso. Aham. Mas eu acho que a gente acaba tendo aí uma aceitação, né, uma adesão maior no nosso tratamento, justamente porque eu percebo que você é uma pessoa que é muito maleável. Né? E os Aham. pacientes, eles voltam felizes, né? Porque eles falam, cara, eu vou continuar comendo pão com manteiga. Eu vou continuar Uhum. tomando meu copinho lá de refrigerante. E eu acho que isso é muito importante. Né? Uhum. Eu acho que isso é muito importante. Aproveitando um pouquinho, Gabriel, eu queria que você me falasse um pouquinho da tua visão como nutricionista com relação ao uso de medicamentos para emagrecer. Porque a gente vê alguns nutricionistas que realmente torcem o nariz, né? Que acham que a obesidade tem que ser tratada só com dieta, atividade física, né? Eu queria escutar um pouquinho de você como nutricionista. Tá, eu vou até responder essa pergunta e depois eu já faço um link e faço uma pergunta com alguns medicamentos da moda para você explanar para a gente. Eu acho que o primeiro ponto é o medicamento, ele é utilizado no caso do obeso pelo médico responsável, porque esse médico, penso eu, verificou que só pelo estilo de vida naquele momento não vai ser suficiente. Ele já passou ali um sarrafo mínimo que tem que ter uma intervenção medicamentosa, de acordo com o olhar clínico do médico em si, para que faça parte do acompanhamento multidisciplinar. Então, eu não sou contra, de jeito nenhum, ao uso do medicamento prescrito pelo profissional, no caso médico, e sempre que possível, acompanhado de um profissional de ação física com exercício, nutricionista com alimentação, que acho que essa que é a troca de figurinha. Eu imagino que, na sua visão, quando você atende um paciente que vem perdendo gordura, talvez você vai fazendo um desmame da medicação, você vai diminuindo as doses para que ele consiga progredir. Então, pode ser um ponto de partida, pode ser um momento naquele cenário válido para que consiga dar andamento à sequência desse paciente em si. Falando em medicamento, Paulo, eu vejo que tem 2 medicamentos atualmente que estão sendo muito usados neste cenário aí da obesidade. Um é o Saxenda e um Ozempic. Como que você interpreta a ação deles? Se seria para todo mundo o mesmo tratamento? Não? Conta um pouquinho para a gente desses medicamentos. Tá, só fazendo uma colocação, eu acho que é bem isso que você falou, né? O uso da medicação, para começar, a partir do momento que a gente define a obesidade como uma doença crônica, né? E para doenças crônicas a gente dispõe de medicamentos, eu acho que a obesidade, como doença crônica, ela também requer muitas vezes medicamento, né? Eu acho que a gente tem que partir desse pressuposto. Muitos pacientes, eles realmente precisam do pontapé inicial e muitos pacientes precisam da medicação porque eles já estão cheios de comorbidades, né? Então, muitas vezes, a gente entra, por exemplo, com uma medicação que melhora a resistência insulínica, que vai ajudar a emagrecer, porque aquele paciente ele já está quase ficando diabético. A gente precisa preservar, por exemplo, a célula beta-pancreática daquele paciente, tá? A questão do Ozempic, do Victoza, são medicações... eu costumo dizer que foram medicações realmente que ajudaram muito, né? Vieram somar muito no arsenal para o tratamento da obesidade. O Saxenda foi o primeiro, que é a liraglutida. Na verdade, começou com Victoza, que é a liraglutida, e o Saxenda, que é a liraglutida também, que veio em bula, né, para o tratamento da obesidade. E, na verdade, tanto o Saxenda quanto o Ozempic, que é a semaglutida, são incretinomiméticos, né? São substâncias que vão atuar imitando
um peptídeo que a gente produz no intestino, que é o GLP-1. Né? O GLP-1, a gente sabe que ele é um peptídeo extremamente importante para aumentar a saciedade, retardar esvaziamento gástrico. Tem ações também centrais, né? Tem vários trabalhos mostrando que ele atua em centros de recompensa, então ele acaba melhorando também muito a questão da compulsão alimentar, né? Embora não esteja tão relacionado ao aumento de gasto calórico, né? Então, tanto a liraglutida, né, que é o Saxenda, quanto o Ozempic, eles têm o mesmo mecanismo de ação. O que difere de um para outro é a questão da meia-vida, né? A gente sabe que o Saxenda, ele tem uma meia-vida de 10 a 14 horas, então a pessoa tem que acabar aplicando todos os dias, né? E a semaglutida, ela tem uma meia-vida de aproximadamente 7 dias, então isso aumenta um pouco a comodidade na aplicação subcutânea. Existem algumas evidências mostrando que a semaglutida, que é a última, né, que foi a nossa última incretin-mimética, ela é um pouco mais eficaz no que diz respeito à perda de peso, quando você compara com a lira, tá? Ambas são medicações criadas para o diabetes, né? A única que está liberada realmente em bula para o tratamento da obesidade é o Saxenda, tá? Mas a gente sabe que todos os análogos acabam sendo usados para o tratamento da obesidade, né? E eles têm uma série de vantagens, né? Preservação de célula beta pancreática, melhora de problemas cardiovasculares, tem alguns colaterais, né? Todos dois. Eles acabam por diminuir o esvaziamento gástrico, os efeitos colaterais acaba sendo a náusea, né? Que eu acho que você acaba pegando bastante paciente com essa queixa. Né? Essa náusea, normalmente, ela é passageira. Se a pessoa conseguir passar por essas primeiras semanas, ela costuma melhorar, mas é um entrave, né? É isso que acaba fazendo o paciente abandonar o tratamento, quando ele vai abandonar, né? E é um paciente que é um medicamento que tem uma segurança muito boa, né? A gente percebe que ele não tem aqueles problemas das anfetaminas, né? De aumentar a frequência cardíaca, da insônia, né? Então, se a gente for colocar numa balança, o risco-benefício é muito bom, né? Muito bom. Eu Olha que tenho legal. uma experiência boa com eles. Você tocou num ponto. Aí aqui é a minha visão como nutricionista. Você prescrevendo esse medicamento para um paciente, você está visando, logicamente, a perda de peso e a melhorar a sensibilidade à insulina. Exatamente. O que eu falei aqui? Já se sabe que uma estratégia low carb, você diminui triglicerídeos dentro do fígado. Então, você consegue melhorar essa inflamação hepato ali celular e consegue otimizar, por exemplo, o tratamento. Exatamente. O pessoal da educação física faz um treino voltado para musculação, aumenta a captação de glicose pelo músculo. Exatamente. Então, a gente tem que trabalhar em conjunto para que dessa forma a gente monta o quebra-cabeça e entrega para o paciente o que ele precisa para aquele momento específico. Então, é que acho que é o tratamento em equipe, conversando, ó, entrei com isso agora, ajusto aqui, volta ali e assim por diante. Exatamente, exatamente. Eu acho que é esse o grande barato do tratamento multidisciplinar. E você falou de tratamento multidisciplinar e a gente não pode esquecer que muitos desses pacientes, eles fazem tratamento psiquiátrico. Então, muitos desses pacientes, eles fazem uso de medicações que têm ação central. E quando a gente pode fugir de outras medicações que têm ação central, isso é muito importante, é um ponto muito importante. Porque até o surgimento dos incretinomiméticos, as medicações que a gente tinha como adjuvantes na perda de peso, elas têm muita atuação no sistema nervoso central, porque são inibidoras de recaptação de dopamina, noradrenalina, serotonina, né? Então, assim, a minha preferência para aqueles pacientes que fazem uso de medicações que têm ação central são os incretinomiméticos também. Legal. Um cuidado que a gente tem que ter, né? Até em respeito ao colega psiquiatra, né? Isso daí é uma droga de ação central, né? Perfeito. Bom, Gabriel, muita gente também fez essa pergunta. E eu acho bem interessante, porque também é uma coisa que o pessoal tem muita dúvida. O que você acha do uso de suplementos alimentares para pacientes obesos? Por exemplo, whey protein, BCAA. O que você acha disso? Porque tem muita gente perguntando, mas eu sou obesa, eu posso tomar whey protein? Né? Tá.
Ó, pergunta interessante. Vamos pensar de forma geral que o suplemento é um complemento alimentar. Então, em primeira instância, ele não é obrigatório que esteja presente no plano alimentar, mas ele pode ser válido pela praticidade em muitos casos. Você tocou num ponto interessante, que é a proteína do soro do leite, que é o whey protein. A gente sabe que dos três macronutrientes, carboidrato, proteínas e lipídios, a proteína é o que promove o gasto calórico um pouco maior para ser digerida, que é o efeito térmico do Térmico. alimento, e ela que mantém essa massa muscular teoricamente mais intacta, ou até aumenta um pouco a síntese proteica. E no dia a dia, o que eu mais vejo, o que eu mais acompanho, Paula, é que as pessoas, não é que elas consomem pouca proteína, elas fracionam muito mal esse nutriente. É um almoço com uma quantidade exuberante que não precisaria, mas está faltando o meio da manhã, o meio da tarde. Aí, desta forma, você fracionar essa proteína no dia e para esse paciente que trabalha fora de casa, às vezes é muito mais fácil lançar mão a um whey para o De meio um da shake. tarde, seria muito legal. Não com a ideia de ter no pós-treino, e sim distribuir essa proteína. Então, às vezes, no horário que ele tem menos fome, num horário que teoricamente é mais fácil de consumir, misturar ele com água. Então, eu acho um suplemento essencial para suprir a proteína se estiver faltando, que é com carência nesse paciente em si. Um outro suplemento que às vezes me perguntam muito, que envolve mais a termogênese, que é a cafeína, eu gosto sempre de apontar que ela é um suplemento realmente bem comprovado, mas o efeito térmico dela não é tão grande igual as pessoas esperam. Aumenta 3% do gasto calórico, não é Sim, nada muito praticamente. pouco. É. E relembrando que a cafeína tende a aumentar a frequência cardíaca, o paciente obeso pode ser hipertenso, começa a fechar o quadrado. Exato. Então, Ansioso, aumenta a ansiedade, dorme pior, aí dorme pior, aumenta o aumenta o hormônio, cortisol. aumenta cortisol, interfere em Exatamente. grelina, e aí já Sim, bagunça tudo. Então, assim, por sim. isso que é muito mais interessante a gente tentar olhar como forma geral, ao invés de colocar suplementos específicos. Mas eu acho Sim. super válido o suplemento em si para complementar esse dia a dia da pessoa. E o whey é um que eu recomendo, de forma geral, para 70% dos pacientes, pela carência de proteína que essas pessoas têm no dia a dia. Uhum. O whey, ele também tem um efeitozinho sacietógeno, né? Ele tira um Aham. pouquinho a colecistoquinina, né? Então, aquele paciente que é muito, né, compulsivo, de repente, poderia até ajudar um pouquinho aí, né? Melhorando a saciedade. Na vontade de doce, às vezes tem uma vontade de doce, ele é um saborzinho mais doce. Isso, Ele exatamente. tem, ele tem leucina, a leucina também estimula o pâncreas a liberar insulina. Então dá para te trabalhar de forma geral assim num Sim, paciente desse, com certeza. sim. Muito bom, muito bom. Ah, eu acho que agora é você que vai me perguntar, né, Gabriel? Eu tenho uma pergunta para você aqui, sim. A minha pergunta é que eu vejo tanto com pacientes do sexo masculino como sexo feminino, mas é que às vezes vai até o consultório um paciente obeso, por exemplo, um homem, com a testosterona muito baixa. E aí eu imagino que essa gordura em excesso, talvez pelas enzimas ali, aromatase, enfim, você vai conversar um pouco com a gente sobre isso, mas uma redistribuição nesses hormônios ali derivados de colesterol, influenciando a parte endócrina como um todo. Como que seria isso, Paula? Olha, o paciente obeso por si só, ele já é um paciente que ele está totalmente predisposto ao hipogonadismo por questões fisiológicas, né? A gente sabe que a própria leptina aumentada, ela vai bloquear gonadotrofinas, ela bloqueia LH, FSH, né? E o paciente obeso, principalmente o paciente obeso mórbido, ele quase 100% dos meus pacientes obesos, bem obesos, eles têm hipogonadismo, tá? Havia, né, no passado aí uma dúvida quanto a repor, não repor testosterona, né? Até que ponto fazer a reposição desses pacientes. Até porque a gente sabe que a reversão do quadro de obesidade, ele pode normalizar, né, os níveis de testosterona, mas o risco-benefício da reposição é muito bom. Então, Uhum. a testosterona, ela melhora a sensibilidade insulínica, a testosterona, ela melhora a lipólise, né? Porque ela atua em receptores adrenérgicos, Uhum. ela diminui a diferenciação de tecido adiposo. Então, hoje, a gente usa muito a reposição com bastante segurança nos pacientes obesos. A gente só tem que tomar cuidado com aqueles pacientes que estão
aromatizando muito, né? Uhum. Então, a gente tem pacientes que têm níveis de estradiol extremamente elevados, a gente tem que tomar cuidado para a reposição não piorar esse tipo de problema. Que todos os pacientes obesos precisam de testosterona. A gente não pode Uhum. generalizar e nem tentar forçar o emagrecimento com o anabolizante, tá? Com Uhum. a testosterona. Então, assim, eu acho que é bem-vindo. Existem várias evidências mostrando os benefícios da reposição, inclusive na parte metabólica, né, da Uhum. testosterona. O estradiol também, eu gosto muito de falar de estradiol, porque eu vejo que o estradiol ele fica meio marginalizado, né? As pessoas têm medo, né, do estradiol. O estradiol é ruim. E não, a gente sabe que existem evidências mostrando que a mulher que tem redução de estradiol na menopausa, ela reduz lipólise, porque o estradiol, ele atua no tecido marrom, né? Ele Uhum. aumenta a lipólise. Então, e tem vários trabalhos mostrando que a mulher, quando ela vai diminuindo, ela tem aquela queda brusca do estradiol, ela come mais. Uhum. Então, por isso que eu falo que tem que ser uma coisa muito bem alinhada, né? O estradiol, ele é um hormônio anabolizante também. A gente vê os efeitos do estradiol nos ossos, né? Uhum. Então, a gente não pode esquecer que o estradiol, a testosterona, o DEA, né? São Uhum. todos hormônios que favorecem lipólise. Só que a gente não pode esquecer que a gente está falando de reposição. Então, os Uhum. efeitos na reposição são muito bons. Se você começa a ultrapassar níveis fisiológicos, você já começa a ter efeitos contrários. Por exemplo, a gente sabe que a testosterona, em altas doses na mulher, né, em doses suprafisiológicas, ela leva a resistência insulínica, ela leva a aumento de gordura visceral. Uhum. Então, a testosterona, ela se comporta de maneira diferente no homem e na mulher, principalmente em níveis suprafisiológicos, tá? Uhum. O DEA, por exemplo, né, a gente vê muita gente tomando DEA sem critério. A gente sabe que o DEA em excesso, né, no homem ele pode se transformar em estradiol, né, por conta da aromatização, né, e na mulher ele pode levar a efeitos androgênicos, né, aumentar muito a testosterona, aumentar a resistência insulínica. Então eu costumo falar, o Gabriel, que tem que ter um ajuste muito fino, muito fino. A gente vê mulheres, né, ou até profissionais querendo repor só a testosterona na mulher. E a mulher Uhum. não melhora, né? Não perde Uhum. peso porque está faltando estradiol, que é um hormônio também muito importante para a lipólise. Uhum. Tanto que a gente vê que a mulher, à medida que ela vai ficando mais velha, que há redução de estradiol, ela engorda. O homem vai perdendo a testosterona, ele engorda. Porque são Uhum. hormônios que favorecem a lipólise, entendeu? Então é muito importante, né? A gente tem que ter esse conhecimento para não passar batido, né? Eu acho que o mais importante, ainda pelo que você mencionou, é que às vezes, infelizmente, tem pessoas hoje que querem economizar, entre aspas, fazer tudo por conta própria e acaba às vezes inibindo o eixo, piorando a parte hormonal. Exatamente, Então é aquela exatamente. história, se já tem profissional gabaritado para cuidar desse assunto, por que vai ficar querendo dar voltas, voltas, voltas e depois vai ter que acabar no profissional para arrumar toda a bagunça, né? Sim, É a ponta do exatamente. lápis que vale a pena às vezes repensar um pouco mais e ver esse investimento com um carinho um pouco melhor, que vai acabar economizando coisas piores lá Sim, na frente, né? sim, com certeza. A gente pega, né, vários pacientes que chegam, a gente tem pena, porque o paciente às vezes procura o profissional, ele vai de boa vontade, né? O profissional faz lá um tratamento e o cara piora e chega aqui para a gente dar uma consertada, né, no que foi estragado, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque hormônio tem que ter um ajuste muito fino, estradiol, testosterona, DEA, progesterona, né? Muito fino mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta. E eu gosto muito de me fazer essa pergunta, né? E eu vou transferir ela para você também. Você acha que existe alta para o paciente obeso? Você acha que o paciente obeso, a gente vai chegar um momento que a gente vai chegar para ele e vai falar assim: olha, agora você não precisa mais voltar, você está de alta. Como que é? É interessante essa pergunta, até porque eu acho que não existe apenas uma resposta para ela, é algo individual que a gente tem que trabalhar com o paciente em si. Pelo que eu acompanho no dia a dia, e aí acho que é um ponto interessante do paciente obeso em si, a partir do estágio que esse paciente teve uma hiperplasia numerosa de adipócito, ela está sempre ali. Você consegue esvaziar a gordura dela, mas ela está ali. E a gente sabe que um paciente obeso,
mais de dois terços da vida dele, para ser mais, digamos que assim, otimista, ele foi uma pessoa sedentária, comendo mal. Então, qualquer descuido, ele vai retornar porque ele estava antes muito fácil. Esse que é o ponto, eu acho que crucial do paciente obeso. Então, o que normalmente eu vejo na prática? Eu começo um acompanhamento com o obeso. Aí, no início, eu marco as consultas um pouco mais próximas, até para a gente ver a aderência dele, as dificuldades, etc. Ao longo do tempo que esse paciente vai melhorando, eu consigo espaçar um pouco mais. Em vez de ser a cada mês, vira 2 meses, vira 3 meses. Mas eu acho que é um paciente que vai demorar um pouco mais de tempo para ter alta. Eu vejo que ele consegue ter alta, mas não vai ser igual um paciente que às vezes busca só estética, que com 5, 6 meses já conseguiu pegar ali o que realmente é necessário e vai embora. Esse sempre vai ter aquele deslize. Final do ano é perigoso, que vem o Natal, para de treinar. Então, se realmente existir essa alta, que eu acredito, eu acho que é mais a questão de anos e não algo mais rápido, igual as pessoas imaginam. Como que você enxerga daí, Paulo? Olha, o Gabriel tem uma experiência mais ou menos de mais de 20 anos, né, lidando com um paciente obeso. E o que a gente percebe é que o paciente obeso precisa de vigilância, né? Ele precisa de alguém, né, lembrando que as células gordurosas dele estão ali e que qualquer deslize elas vão hipertrofiar novamente. Eu costumo brincar que obesidade é igual melasma, aquelas manchinhas que a gente tem na pele. Você vai lá, você faz laser, você trata, uma maravilha. Você tomou sol, ela vai voltar, porque ela não vai desaparecer, ela tá ali, adormecida. A obesidade é a mesma coisa, né? Então, eu acho que mesmo que aquele paciente tenha atingido um peso saudável, legal, a gente precisa ter esse compromisso. Olha, que eu te veja a cada 6 meses, mas você precisa me ver. A gente percebe que o índice de sucesso, porque assim, não adianta, o nosso desafio com o paciente obeso é a manutenção do peso. Emagrecer, a gente sabe que se ele segue o que você fala, se ele tá com um profissional bacana, ele vai perder peso. A grande questão é o que vai acontecer aqui dentro, né? É você fazer essa pessoa entender que se ela continuar com hábitos ruins, ou se ela retornar e voltar para hábitos ruins, é muito fácil, ela vai voltar a engordar, né? Então, eu acho que não se trata de uma vigilância, mas eu acho que é muito importante ele se sentir, né? Ele sentir que tem alguém preocupado com ele. Ele fala, olha, opa, peraí, né? Eu ganhei 2 quilos, eu preciso perder esses 2 quilos, porque a gente sabe que de 2 em 2, em 2, em 2, né? E a gente sabe que esse paciente, quando ele sai de uma perda, né, de uma dieta, né, mais hipocalórica, ele tá metabolicamente em desvantagem já, né? Cada dieta que ele faz, ele acaba fazendo com que o metabolismo dele esteja pior do que antes, né? Ele vai envelhecer também. Então, eu acho que essa vigilância, eu acho que essa alta é algo que tem que ser uma alta com reservas, né? Uma alta com reservas. Você tocou num ponto interessante, Paula, dessa desvantagem metabólica, que até tive um caso semana passada que conversei bastante com ele. Era uma pessoa obesa, que estava comigo já há uns 4, 5 meses. Eu expliquei para ela que na parte dietética vai ter um momento que, mesmo que o objetivo dela seja a perda de gordura, ela vai cair numa termogênese adaptativa. Ela vai começar a diminuir T3, interferir na parte hormonal, como se fosse uma válvula de escape do organismo. Opa, tem alguma coisa errada. Então vai ter um período que ela vai comer mais. As próximas 2, 3 semanas, você vai comer mais calorias, você vai ver que seu corpo vai responder um pouco melhor e depois de volta a retirar. Então, como se fossem oscilações. Aí tem que tentar ver isso pela avaliação, pelo feedback, e não achar que é meramente tira caloria, tira caloria, tira caloria. Mas é isso que as pessoas fazem, né? Quando elas percebem que elas estão entrando na termogênese adaptativa, né? Que elas pararam de perder peso, o que elas fazem? Reduzem mais a ingesta calórica, reduz mais o hormônio tireoidiano, né? Reduz mais metabolismo, né? Então é engraçado, né? Porque as pessoas, elas acabam assim, no intuito, né, de emagrecerem mais rápido, elas acabam prejudicando o metabolismo. E elas se frustram por isso, né?
Porque imagina, você está comendo menos, você está passando vontade, você está engordando, ou você está deixando de emagrecer, né? Uhum. E você tocou num ponto interessante, Gabriel, que é a questão dos hormônios tireoidianos, né? Uhum. Algumas pessoas perguntaram, né? Ah, o que você acha do hormônio tireoidiano para emagrecer? Né? Isso é uma coisa muito polêmica, né? Mas assim, também tem muitas evidências já, né, mostrando o que acontece. A gente sabe que a gente tem uma produção de hormônio tireoidiano, de T4, de aproximadamente 100 microgramas por dia, fisiológico, né? Tá. Aí a pessoa vai lá e ela toma um Puran T4 de 25 microgramas. Uhum. O que vai acontecer? Nada. Né? Porque a gente sabe que tudo que a gente usa, que é inferior à nossa produção fisiológica, não vai resolver. Né? Uhum. Por exemplo, se você toma testosterona, o cara ele produz lá X de testosterona, tá? 70 miligramas de testosterona na semana. Quando ele injeta 200 por semana, ele está acima da produção fisiológica. Não vai funcionar. Agora você tem uma produção de 100 microgramas por dia de hormônio tireoidiano, vai lá e toma 25. Então, qual que é o problema do hormônio tireoidiano? Para ele funcionar, você tem que tomar uma dose acima da produção fisiológica. Então, você teria que tomar aí 125, 150, 200 microgramas. O que acontece quando você toma hormônio tireoidiano nessa dose? Você tem muito colateral. Né? Você corre o risco de ter uma arritmia cardíaca, você corre o risco de ter uma fibrilação atrial, você corre o risco de ter síndrome do pânico, osteoporose. Então, qual que é o problema do hormônio tireoidiano? Em dose infrafisiológica, ele não funciona. Em dose suprafisiológica, ele tem muitos colaterais que podem levar, inclusive, a riscos de morte. Tá? Então, tomar hormônio tireoidiano para emagrecer, até agora, até o momento, não faz o mínimo sentido. Né? Então, uma coisa que eu sempre falo, gente, hormônio só vai ter resultado. Isso a gente está falando do ponto de vista estético, né? Diferente de você, uma pessoa que tem hipotiroidismo, ela não produz hormônio, aí ela, é lógico, a reposição com 25, com 50 vai funcionar para ela. Agora, uma pessoa que não tem hipotiroidismo, não adianta você dar uma subdose de hormônio para ela, menor do que ela já produz no dia, né? Então, quando a gente fala de hormônio, a gente tem que ficar atento. E a gente vê muita gente aí tomando 25 microgramas de hormônio tireoidiano com o intuito de emagrecer. Não vai emagrecer, não vai fazer nada, né? É perda de tempo, né? Então, o pessoal que perguntou aí a respeito de hormônio tireoidiano, não faz muito sentido por conta disso tudo que eu falei, tá? Até fazendo um vínculo com a pergunta que você fez de dietas da moda, já tem estudo publicado que, por exemplo, a low carb, você vai acabar dificultando a conversão de T4 em T3. Você vai estar com menos hormônio ativo. Jejum prolongado, você dificulta a conversão também. Então, você acaba diminuindo o metabolismo como um meio ali do próprio corpo enxergar de, vamos gastar menos calorias. Sim. A gente tem enzimas, né, que a gente chama de deiodinases, que são responsáveis pela conversão do T4 em T3, porque é o T3 que realmente exerce as funções fisiológicas do hormônio tireoidiano. E a gente sabe que situações de jejum, elas fazem você reduzir a ação dessas deiodinases, né? Então, é um tiro no pé, né? É igual a tal da dieta do HCG, de 500 calorias, né? O que a gente vê de gente que teve rebotão com essas dietas do HCG é uma coisa impressionante, né? Fora os efeitos colaterais aí de desnutrição, redução de nutrientes, queda de cabelo, né? Então, assim, as pessoas precisam entender, né? Que quando o nosso corpo, ele tá programado para viver no modo econômico. Né? E se você reduz, né, o aporte de calorias, ele vai se defender, reduzindo o metabolismo, né? Simples assim, né? Perfeito, perfeito. Bom, nós estamos com um tempinho ainda. A gente vai aproveitar esses últimos minutos aí para a gente responder algumas perguntas que eu achei mais interessantes, né, que o pessoal mandou. Algumas são para o Gabriel, algumas eu vou responder. A primeira, Gabriel, acho que eu vou passar para você, porque eu sei que você é profissional de educação física também. E perguntaram se fazer caminhadas junto com a dieta é pouco ou o ideal é fazer musculação também.
Tá. Já sei o que você vai responder, mas... A minha visão aqui como profissional de educação física, a caminhada só vai ser válida, eu respondi até hoje no consultório isso. Uma pessoa que ela fica o dia inteiro sentada e não faz nada, ela é sedentária ao extremo, isso é o mínimo. Ó, então vamos caminhar, beleza. Mas achar que essa caminhada vai ser o diferencial para ela, não, não vai acontecer assim. Você tem que aumentar essa intensidade, aumentar o exercício. A musculação, o exercício resistido, o lado positivo dele é as adaptações que ele vai ter, que vai ajudar concomitante ao tratamento dietético e ao tratamento hormonal. Ele consegue melhorar, igual a gente conversou agora mesmo, a captação de glicose, ele aumenta a massa muscular que gasta mais calorias que a gordura em repouso. Então ele tem várias as possibilidades amplificadas que vão ajudar. É claro que essa pessoa tem que testar, ver se gosta, fazer uma força. Não tem que fazer emburrado. Eu falo sempre que exercício bom é aquele que você faça e você goste. Mas para quem tem a condição e gosta da musculação, é um queridinho por todas as suas adaptações que ele tem frente ao nosso organismo. Sim, sim. Então a musculação pode ser feita por obesos, né? Porque o pessoal pergunta, mas eu tô obeso, eu posso fazer musculação? E eu acho até bom, porque esse paciente obeso, normalmente, ele não pode, né, ser submetido a impacto de uma corrida, né? Muitas vezes ele tem dores caminhando mesmo, né? E a musculação, ela é uma maneira dele começar, dele dar um start também, né? Uhum. Eu acho muito interessante. Eu acho que a musculação é extremamente importante. É aquele estereótipo, né, Paulo? Normalmente eles Sim, pensam a musculação com uma pessoa é muito um forte. mito. Eles não Sim, entendem, assim, que a musculação não é o fisiculturismo. Nós temos sim, frentes da musculação muito boa para a saúde. com certeza, muito. Outra pergunta, e eu acho que eu até respondi ela durante a pergunta que o Gabriel me fez, foi a seguinte: reposição hormonal com estradiol, no caso da mulher, progesterona e progesterona engordam? Então, é o que eu acabei de falar. Existe um mito em torno da reposição do hormônio feminino, que repor hormônio feminino engorda, tá? Gente, não engorda. Hoje, a gente sabe que a gente faz a reposição hormonal feminina, ela mudou muito, né? Hoje a gente faz reposição com um hormônio idêntico, é um hormônio que a gente pode fazer via transdérmica, a gente não tem hepatotoxicidade, né? Liberação de fatores procoagulantes. Então, assim, e eu falei que o estradiol ele tem um efeito de lipólise. Então, o que a gente percebe é que a mulher que faz a reposição, que ela chega no estradiol muito baixo, quando ela faz a reposição, ela consegue emagrecer muito melhor. Né? Fora que melhora a pele, melhora cabelo, melhora a produção de colágeno, porque o estradiol é essencial para isso. Então, não engordo, podem ficar tranquilos com isso. Outra pergunta, Gabriel, eu acho que essa é para você. Bom, eu acho que estão perguntando quantas frutas por dia será recomendado para quem tem obesidade e está fazendo dieta. Eu acho que isso é uma questão de cálculo, né? De consenso. Individual, é claro que varia muito de pessoa para pessoa. Eu acho que só para mandar uma mensagem para todos que nos assistem, é enxergar que a fruta tem seus benefícios, vitaminas e minerais, mas ela não é liberada ao extremo. As pessoas confundem. Eu estou fazendo dieta, eu como 10 frutas por dia e tiro o arroz do almoço. Não, não funciona assim. A ideia é Exatamente. sempre de ter frutas, até porque fibras vão ser alimento do nosso microbiota, tem a parte intestinal, tem várias coisas importantes, mas Sim, sempre exatamente. eu tento fazer um link da fruta com uma fonte de proteína, com uma fonte de gordura insaturada, umas castanhas, tentar misturar essa fruta dentre outros nutrientes. Sim. Não, e fruta é um alimento super saudável, né? O pessoal tem esse mito da frutose, mas, gente, fruta tá cheio de fibras, cheio de vitaminas, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar muito bem configurada, né? As pessoas têm que parar com esse medo da fruta, né? E eu acho que também, Paula, desconfigurar a frutose de refrigerante, que é uma artificial industrial, Exatamente, da da fruta. frutose da fruta. Não é Sim, toda fruta que tem muita frutose e essa frutose não é artificial que está nos alimentos processados. exatamente, exatamente. Outra pergunta, eu acho que essa é mais para mim, respondi também. É indicado o uso de anabolizantes para reduzir gordura corporal?
Não, gente, essa não é uma indicação de esteroides anabolizantes. A gente tem algumas indicações dentro da medicina, mas essa não é, né? Por vários motivos. Eu costumo dizer o seguinte, apesar da gente saber, né, que a testosterona, ela tem um efeito de lipólise, a gente tem que entender que o paciente obeso, ele é um paciente inflamado, né? Ele é um paciente que ele já tem um comprometimento de perfil lipídico. Ele é um paciente que ele já tem uma resistência insulínica. E os esteroides anabolizantes vão piorar o quadro de perfil lipídico. Os esteroides anabolizantes vão piorar vários aspectos relacionados à obesidade. Se for um anabolizante derivado de testosterona, vai aromatizar mais. A gente não está falando de reposição, tá? Anabolizar um paciente, né, obeso visando emagrecimento é um tiro no pé. Não existe vantagem em você dar anabolizante para um paciente com a finalidade de emagrecer. Às vezes, quando é um paciente sarcopênico, um obeso sarcopênico, né, que você vê que ele precisa emagrecer e a gente precisa trabalhar a massa muscular, pode ser interessante que você faça um trabalho ali anabólico, mas é diferente. A maioria dos pacientes obesos não são sarcopênicos, né? A gente sabe que a maioria dos pacientes obesos tem uma quantidade grande de massa muscular. Então, eu acho que tem que ser, a gente tem que, mais uma vez, que individualizar cada tratamento, tá? Bom, eu acho que é isso. Eu acho que as perguntas mais interessantes foram essas. A gente acabou respondendo algumas durante a live, né? Eu acho que a gente precisa fazer mais lives falando de obesidade, sabe, Gabriel? Eu acho que, como a gente está conversando aqui, tem muito mito. O mito da fruta, o mito da dieta low carb, o mito do jejum intermitente, da dieta do HCG, do hormônio tireoidiano. E a gente percebe que as pessoas ficam loucas com isso, né? Porque é tanta coisa que a mídia solta, tanta coisa que é transplante de flora intestinal, né? De fezes, é transplante. Então tem muita coisa que as pessoas realmente ficam perdidas. Se a gente, né, que trabalha com isso há anos, né, a gente é bombardeado por isso o tempo inteiro, a gente tem que estar sempre ligado. Imagina esse pessoal que fica, né, recebendo essas informações atravessadas, né? Então, eu acho que são coisas, a gente tem que programar mais lives assim, né? Desmistificando, né? Informando, porque eu acho que informação de qualidade está em falta. A gente vê muita informação, mas informação de qualidade está em falta. E eu queria te agradecer muito, mas muito mesmo. Espero que a gente possa fazer outras lives juntos, né? A gente já trabalha muito bem junto. Espero que a gente consiga fazer mais lives juntos. Agradecer toda a sua disponibilidade. Eu sei que você teve um dia super cheio hoje, conseguiu tirar um tempinho para conversar com a gente. Eu só tenho a agradecer. Tá, antes de eu me despedir já, acho que a mensagem que eu deixo para todo mundo é que se a obesidade fosse tão fácil de ser tratada, a cada vez que saísse algo mágico, igual as pessoas interpretam, não teria tanto obeso no mundo. Então, assim... Só está aumentando. Exato. O papel de cada profissional é essencial. A gente consegue dar aquele empurrãozinho, mas é algo mais inerente à pessoa. Ela vai ter que estar disposta a melhorar esse hábito com a nossa ajuda. E não a gente vai mudar. Eu sempre brinco, não é a gente que emagrece a pessoa. As pessoas querem ser emagrecidas, mas ela tem que querer se emagrecer. De resto, Paula, agradeço o convite. Pode ter certeza que estarei aqui à disposição para outras lives para a gente conversar. É um prazer da gente conseguir até desmistificar alguns fatos que as pessoas têm aí assolado nessa parte de mídia social. E creio que desses anos que a gente vem trabalhando junto, eu consegui perceber cada vez mais forte do papel de cada profissional no objetivo de cada um. Então aqui fica a minha gratidão de coração e pode contar comigo com o que precisar. É recíproco. Galera, essa live vai ficar salvo no IGVT, tá? Para quem quer ver. Depois a gente transfere para o YouTube também. Então essa live, vocês vão ter acesso a ela, tá bom? Um beijo para vocês, uma boa noite. Boa noite, Gabriel. Bom descanso e muito obrigada. Tchau, Paula. Beijo. Bom feriado para vocês. Tchau, tchau. Obrigada.